Tudo bom, terceiro ano? Estamos aqui de volta, tá? Agora nós iremos falar sobre o fauvismo. Meninos, muito do que eu falei lá na aula introdutória vai estar aqui, tá? Então fique bem tranquilo que nós iremos ver apenas as imagens, tá? É uma matéria assim, bem relativamente fácil, então não tem muitos segredos não, tá? Então, primeira coisa, como eu disse para vocês, o que é o fauvismo? O fauvismo é isso aí, ó. Uma resposta ao expressionismo alemão. Tudo bem, então? Então vocês têm que lembrar disso aí. Obviamente, nós ainda não vimos o expressionismo, então pode ser que algumas coisas pareçam um pouquinho mais assim, obscuras, mas nada assim que atrapalhe. Tudo bem? Então, qual o conceito histórico? Ó, isso aí, ó. Os pintores pós-impressionistas causaram um rompimento definitivo com o naturalismo, ok? Esses parâmetros determinaram as raízes da arte moderna, uma arte muito mais livre e independente. O que o texto está nos colocando? Está colocando o seguinte, tá? Ele está falando que, a partir do impressionismo, tá? O pessoal já não valorizava tanto, ou não tinha mais tanta aquela necessidade de fazer uma arte completamente acadêmica, certinha, perfeita, esteticamente retratista e tudo mais. Tá? A partir do impressionismo. Só que aí, o impressionismo, ele não rompeu com todas as características. Então os artistas começaram a se questionar o seguinte, o que eu faço para romper com o restante da arte acadêmica que ainda está presente no dia a dia dos pintores, no dia a dia das obras de arte ou coisa do tipo. Então os artistas queriam ter esse tipo de rompimento. E aí, o que rola? Ó, vamos dizer assim, por exemplo, isso aí é o que, ó, qual matéria é essa? Pintura é essa? Exato. Essa aí, ela perdão, Impressão ao Nascer do Sol, feito por Monet, tá? Inspirada na pincelada, na técnica daquela pintura Jantar na Révoa, de Manet. Só que eu não entendi, vamos lá, novamente. Olha só, essa aí é considerada a primeira pintura impressionista que nós temos. É a pintura. Pode ver que o camarada, o Monet, qual fez a pintura, ele não prestou tanta atenção em formas e coisas do tipo. Ele queria, na verdade, que você tivesse a impressão, ele queria passar a impressão que ele estava tendo naquela época, naquele momento, das cores se modificando com o passar das horas. Tá? Então as horas iam passando e as cores, obviamente, modificando. Então o que ele rompeu? Ele rompeu com as cores. Porque na arte acadêmica, a cor é um pouquinho mais realista, aquela coisa toda. Aqui também é realista, mas ele mostra o movimento. Tá? Aí você tem a impressão lá atrás de ser uma cidade, um porto, um pessoal no barco, ali talvez um navio, ou coisa assim do tipo. Você tem esse tipo de impressão. Olha que coisa mais linda. Gente, o impressionismo é magnífico, vocês estão vendo? Então nós estamos vendo aqui, ó, uma mulher nessa aqui primeiro, um garotinho lá atrás, o vestido delas misturando-se com a mesma tonalidade do céu, dando a impressão das nuvens passarem. Ele quis dar a impressão da révoa justamente pela pincelada. Você olha assim, tem a impressão que é uma révoa. Ele não fez questão de fazer aquela révoa bonitinha, certinho, você definir, esse aqui é uma folha, esse aqui é uma flor, esse aqui é não sei o que, não sei o que lá. Ele quis dar toda essa impressão diferente. Aqui também é a mesma coisa, né? Olha só como é que ele usou a pincelada e você tem a impressão que eles estão na grama, né? Esse ambiente bem descontraído, bem suave e tudo mais. Mas mesmo assim, ele ainda vai utilizar algumas características da arte acadêmica, o qual a figura, né? O qual uma certa beleza, o qual até mesmo o uso das cores tenta ser uma coisa mais real. Ele não vai pintar, digamos, sei lá, essa révoa aí, esse chão, essa grama de um rosa, tá? Ele não vai fazer isso. Ó, isso aí, Renoir. Da mesma forma, utiliza a pincelada, utiliza as cores, você pode perceber muito bem características de luminosidade aí. Não, é belíssimo, né, gente? Que coisa bonita, né? Que coisa bonita, tá? E o que acontece? Depois disso, a maioria dos países, eles começam a querer, cada um, a ter uma característica artística também. Porque a França se destacou muito quando ela fez essa pintura. Ah, os franceses, não sei o que, aquela coisa toda. Então, todos os países também queriam ter um tipo de arte que demonstrasse o quê? As suas características. Olha lá, dependendo da situação histórica que o país estava, a expressão do artista podia variar de um para o outro. Então, obviamente, dependendo do país, algumas características da arte seriam diferentes. Um exemplo disso, esse aí, ó. Esse aí é o expressionismo alemão, tá? Olha, cores irreais, perspectiva totalmente
errada, assim, errado modo de falar, né? Descompromissada, né? A anatomia das pessoas é uma anatomia até plástica, assim, uma coisa assim meio que irreal também. Existe uma certa depressão, uma melancolia aí. Então vocês estão vendo uma pincelada carregada, não é tão suave igual o impressionismo. Então isso aqui foi a Alemanha também tentando dar aquele destaque que eles estavam querendo. Lembra que daqui a pouco nós temos uma coisinha chamada Guerra Mundial, né? Que eles estavam querendo também, digamos, combater culturalmente a França. Tá? Aí nós temos o expressionismo. Ó, essa aí é clássica para vocês, né? Van Gogh. Tá? Van Gogh é um cara que nós iremos estudar a parte, por isso que eu falei que o expressionismo, calma, fique tranquilo. Tá? E o fauvismo? Ó, o fauvismo vai surgir aonde? Como eu disse, na França. É uma resposta francesa ao quê? Ao expressionismo alemão. Gente, o fauvismo, ele vai ter muita importância, porque ele... O que eu disse para vocês? Ele é uma explosão criadora. Ele chega, ele... Uau! Todo mundo olha o que esses caras estão fazendo e depois cada um vai para o seu canto. Na verdade, é dito que o expressionismo é a primeira manifestação do que nós chamamos de vanguardas europeias, artisticamente falando. Estão percebendo? Então surgiu na França e foi o primeiro movimento de vanguarda cujos artistas estavam dispostos a romper as regras tradicionais com perspectiva, volume, elementos usados no impressionismo. O impressionismo não tinha abandonado. Resumindo, o fauvismo queria ir além do impressionismo. Então, indo direto ao ponto, tá aí. Isso aí é expressionismo. Isso aí é fauvismo. Estão vendo? Simplificação da forma ao máximo, tá? Cores irreais, tá? Eles utilizaram umas cores chapadas, tipo assim, eles não tentavam fazer muita combinação. É amarelo, então isso aqui é amarelo, que é verde, que aquilo é verde. Então eles não misturam tantas cores, podem ver que está tudo bem definido. O contorno bem forte, um contorno bem definido, assim, ó, colocou o contorno da figura, coisa que na arte assim, é uma coisa esteticamente muito pouco usada, tá? Um fundo praticamente neutro, olha lá, ó. Quase no fundo tem só a pintura mesmo, tá? A figura da mulher é bem comum aparecer também, tá? Olha como esse aqui, ó, literalmente ele pintou e depois passou o preto para fazer o olho. Estão vendo? Que interessante. Então, pode parecer que o fauvismo é uma forma de arte assim, simplificada ao máximo. Eu imagino que muitos de vocês devem falar assim, tio Cláudio, mas isso aqui eu consigo fazer. Eu não duvido disso. Eu não duvido. Pelo contrário, eu tenho certeza que na sala tem muitas pessoas que desenham divinamente e pintam com uma característica muito boa. Só que você tem que avaliar o seguinte, meninos. Qual época nós estamos falando? Eu estou falando de uma época de rompimento, onde a regra geral era fazer uma pintura extremamente caprichada, pintada, acadêmica, aquela coisa toda. Então, o que esses caras estavam tentando fazer era romper definitivamente com isso. Eles estavam querendo romper com aquela pintura bonita, séria, gloriosa que o academicismo era. Sabe? E, obviamente, novamente falando, nós não podemos julgar uma pintura de uma época com os olhos que nós temos hoje. Não é justo. Ah, não sei o quê. Hoje em dia não se faz. Claro que hoje em dia não se faz. É hoje. Mas naquela época fazia. Então não dá para você julgar um acontecimento histórico com os olhos de hoje. Não é bem assim que a coisa funciona. Ou então qualquer coisa que você fizer hoje, daqui a 20 anos as pessoas vão te condenar? Não, não é bem assim não. Tá? As influências deles, além dos pintores do Mediterrâneo, que eu disse para vocês, vem desses dois aí, ó, Cézanne e Gauguin. E, obviamente, dos pintores simbolistas, do expressionismo e tudo mais. Olha só, Fauve quer dizer o quê? Férias. Foi o apelido dado aos jovens franceses que em seus trabalhos davam a intensidade da cor, o uso puro dela, da tinta e tudo mais. O Cézanne, ele é um artista que teve muita influência, principalmente no cubismo. Ele não pertence a movimento nenhum, ele é o que é. Ele é Cézanne, sabe? Então ele não criou um estilo. Mas muitas coisas que ele fez, as pessoas tentaram reproduzir. O Cézanne, gente, ele valorizava muito, ó. Cézanne é esse artista aí, ó, esse retrato desses dois camaradas jogando cartas, é a obra de Cézanne. O Cézanne, ele valorizava muito que você percebesse a figura geométrica. Eu não sei se o mouse vai aparecer, o cursor, mas, por exemplo, aqui, ó, no corpo desse camaradinho aqui, ó, vocês podem ver que lembra muito uma figura geométrica. A construção do braço dele, nós temos 2 cilindros, aqui também. Então, todo ele, você percebe que o Cézanne ainda utilizava e deixava evidente a construção geométrica. Tá? Para quem desenha aqui na sala, vocês podem perceber que às vezes quando a gente desenha, até fala assim, a gente constrói a figura, faz um triângulo, aí você vai fazendo a figura geométrica e depois você chega na figura padrão, né? Limpa.
Então Cezanne deixava isso muito evidente. O pessoal começou a gostar tanto, tanto dele, que dois camaradas chamados Braque e Picasso, lá futuramente vão o quê? Criar o que nós chamamos de cubismo. Tá? Olha essa pintura aí que bonita também. Tá? Voltando. Tá? Ó, o Gauguin, ele já é um artista meio que voltado mais para o lado emocional. Tá? Ele utiliza as cores assim, de uma forma que transmite uma sensação psicológica, emotiva. Ele é muito voltado para o lado espiritual. E, né, a análise dele também deve ser feita desse jeito. Então, olha que bacana. Vocês estão vendo aí, ó, um Jesus amarelo, toda uma cena um pouco assim, mais interpretativa, né? Vamos falar assim. Isso aqui é Picasso, tá? Aquele quadro Mademoiselle de l'Avion. Não, eu coloquei para vocês verem alguns estilos além do cubismo. Tá? Não, ele não faz parte do fauvismo. Tá? O qual ele teve influência das máscaras africanas. Por isso que eu coloquei para vocês da aula passada sobre máscaras africanas. Tá? Aí, ó. Olha o estilo aí. Tá? Como nesse período a cultura asiática e africana está muito evidente, muitos artistas buscavam do traço simplificado desses locais e criar uma nova tendência europeia. Mais ou menos o que estava acontecendo no Brasil. Então o surgimento, gente, vai ser nesses dois camaradinhos assim, ó. Esse senhor aí, ó, de óculos com cara de psicólogo, o nome dele é Henri Matisse. O de cima, tá, é o André de Rayan. Henri Matisse e André de Rayan. Aos dois é acreditado o surgimento do fauvismo, tá? O que aconteceu para vocês? Era, eles se influenciaram pelos pintores do Mediterrâneo, como eles pintavam, aquela coisa toda, e depois eles utilizaram essa técnica para poder fazer a pintura, tá? O Matisse, gente, ele tem uma importância muito grande mesmo, né? O Matisse, ele é considerado, junto com Picasso, um grande pintor do século XX, tá? Um dos grandes pintores, ao lado do Picasso. Na verdade, muitas pessoas até ficam se perguntando quem era melhor, Matisse ou Picasso. Eu, pessoalmente, ainda prefiro Picasso, né? O Matisse, ele também é o autor de uma das obras mais famosas que nós temos, que é A Dança, ou A Roda. Tá? Vocês vão ver daqui a pouco. Na próxima aula, quando eu estiver falando dos artistas, eu me maduro um pouco mais sobre eles. Tá? Olha lá. Em uma exposição de Paris, foram chamados de Fauve. Infelizmente, os pintores fauvistas não permaneceram muito tempo juntos. A maioria aderiu ao cubismo. Então, vocês estão vendo o que eu disse para vocês? Que eles chegaram, foi aquela energia criadora, os caras são feras, um absurdo, eles pintam assim com uma energia gigantesca. Verdade? Só que depois, cada um foi para o seu canto e o fauvismo meio que sumiu. Os principais temas deles eram isso aí que vocês estão vendo. Paisagens, cenas de interiores, retrato. A figura feminina também vai aparecer muito. Tá? Nós temos dois princípios fundamentais. Tá? Simplificação da forma. Por quê, professor? Gente, se eu for fazer uma pintura extremamente acadêmica, caprichada, detalhada, vou demorar meses, dependendo do grau de complexidade, até anos. E o fauvismo queria fazer uma pintura o mais rápido possível, instantânea, assim, super dinâmica. Então, para isso, eles tinham que simplificar a forma o mais rápido possível. Aí, ó, simplificação da forma o mais rápido possível. Entendeu? Ah, tá, influência asiática aí, ó. Meio com a japonesa, tá vendo? Influência asiática. Tá? E cores puras. Por que cores puras? É o mesmo raciocínio. Adianta você querer ficar fazendo várias composições de cores, vou pegar o círculo cromático, vou ver se está batendo aquela coisa toda? Você pode fazer, mas concorda comigo que demora tempo? Então, o que eles faziam? Era muito comum os pintores fauvistas, eles pegarem tintas aleatórias mesmo, colocando assim, ó, na paleta e pegando, meio que sem olhar mesmo, assim, uma coisa meio que aleatória, pegando e pintando. Eles não ficavam com tempo de fazendo a combinação, olhando assim, para ver qual que batia. Não, eles pegavam e faziam o mais rápido possível. As cores deviam ser escolhidas de forma arbitrária, jamais usar da realidade, nunca usar as cores da realidade, e de forma pura, ou seja, sem mistura. Tá? É complicado. Tá aí alguns exemplos que nós temos aí, ó. Tá? Essa aqui até que eu falo que conseguiu, essa da mulher aí com a saia transparente. Essa aqui, que tem uns peixinhos, eu achei muito esquisita ainda. Tá? Praticamente não tem fundo, vocês estão vendo? A única indicação de perspectiva aqui, ó, é esse tracinho aqui, ó, uma linhazinha
ao lado dos peixinhos, que pode dar a sensação de que tem um piso aí, uma coisa do tipo. Mas praticamente não tem perspectiva. Mesmo se tivesse perspectiva, você ia bater que está totalmente errado, assim, ó. Tá? Uma coisa muito louca. Tá? Ó, olha as cores chapadas, fundos bem simples, né? A figura feminina, como eu disse para vocês, vai aparecer também, é um tema comum no fauvismo, principalmente na obra do Henri Matisse. Matisse, ele adorava a figura feminina, tá? Ele era um velhinho bem tarado, por sinal, mas deixa isso para a próxima aula. Então, vamos lá. A figura feminina é o que mais aparecia nos retratos associada a temas do interiores. Algo comum também era o uso de mulheres orientalizadas. Tá aí, ó. Dá a sensação de ter o olhinho puxado. O movimento, gente, é uma coisa muito importante também. O movimento, quando fala, é a sensação de movimento, não o movimento como escola artística, tá? O movimento dele deve acontecer com os olhos. O melhor exemplo que nós temos é aqui, ó, essa obra aí, A Dança, tá? De Henri Matisse. Eu sei que vocês estão pensando, tio Cláudio, é muito simplificada. Sim, é o máximo, tá? Fundo chapado, verde, acabou, e um ocre aqui nas pessoas, tá? Mas voltando aqui ao movimento, vocês podem perceber aí, ó, que você já sabe como é que é o movimento de uma dança de rodas. Eu não preciso explicar para vocês. Em tese, todo mundo já brincou, já viu, né, quadrilha, festa junina, você já sabe como é que é uma dança de roda. Então, o Matisse, assim como o fauvismo no geral, eles compreendem que a pessoa tem o que nós chamamos de memória visual, obviamente todos têm, então eles utilizam disso para dar a sensação de movimento que ele quer. Então, ao invés de fazer aquele movimento, mostrando que está então, ele apenas coloca e, ó, e ele dá a sensação que eles vão estar sempre, ó, em movimento, em movimento, em movimento, em movimento, em movimento, que é o que ele está fazendo, né? Então ele dá essa sensação, tá? Aqui depois na próxima aula eu volto e explico um pouquinho mais, aqui é apenas a parte introdutória. Gente, esses aí são os artistas destaques, tá? Matisse, Derayan, Braque e Van Eyck, tá? Tem outros? Tem, mas eu estou utilizando os que nós temos na biografia, tá? E que tem uma certa importância. O Matisse, depois ele volta para o pragmatismo, o Braque vira cubismo, tá? Meninos, então com isso eu terminei essa parte introdutória do fauvismo, tá? Olha só, não se esqueçam de ler, por favor, leiam, é muito importante. Quando você lê, as dúvidas surgem bem antes de apresentar, você já tem algumas coisas para perguntar, já tem noção do que eu estou falando, é muito importante isso. A tecnologia é uma coisa maravilhosa, olha só que bacana, eu estou podendo lecionar aqui para vocês à distância, e vocês estão à distância também assistindo as aulinhas felizes, é uma maravilha. Mas a leitura, ninguém pode fazer por vocês, é você que tem que pegar e ler por conta própria. Qualquer dúvida, mande para mim. É um prazer, eu adoro o terceiro ano, gosto muito de vocês. Vai ser um prazer enorme poder responder cada perguntinha. Gente, no meu livro, na minha edição já bem velhinha, tá? Está na página 26, no capítulo 26, página 265. Perdão, novamente. Capítulo 27, página 273, tá? A arte do fauvismo. Se você não leu, leia ainda, tá? Vai lá, faça a leitura e eu tenho certeza que você vai gostar. Meninos, então com isso, eu terminei essa primeira parte. Vai lá, deixa o seu likezinho, sério, deixa o seu likezinho, tá? Coloque aí nos comentários qualquer coisa, tá? O feedback de você é muito importante para mim, que eu quero melhorar, quero fazer uma coisa bem mais dinâmica, mais feliz, tá? O feedback de vocês é muito importante, tá? Estou morrendo de saudade, tá? Vão lá, dá uma esticada, vão ao banheiro, intervalozinho de 10 minutinhos e volte para assistir a aula de música. Tudo bem, gurizada? Vamos lá, eu estarei por aqui.